Eu tenho dúvida se ele chegou sem perna ou se ele foi, digamos assim, caprichoso ao extremo, para dizer o mínimo. O Flamengo, nesse grupo, ele tem obrigação, deixar bem clara a palavra aqui, obrigação de se classificar. Se não classificar, é uma vergonha, como diria o outro. A fase do Flamengo na Libertadores 2025 não é das melhores, estando fora da zona de classificação para as oitavas de final, faltando apenas 2 jogos. Mas como isso é a prova que o Flamengo pode ser campeão, fica aí que eu já te conto. E com tudo isso, claro, muitas críticas por parte da imprensa vêm acontecendo, inclusive a recente treta que você já deve saber, entre o jornalista Mauro César, que criticou a Arrascaeta, e a resposta do jogador pelas redes sociais. São vários problemas, né? Um deles é essa falta de mobilização para os jogos, como aconteceu de novo nessa partida, né? É uma questão que acontece há muito tempo. O torcedor do Flamengo nunca vai querer admitir, em sua maioria, mas era feliz com o Paulo Souza e não sabia. O Flamengo venceu todos os jogos na fase de grupos da Libertadores que conquistou com o Paulo Souza técnico, exceto um em Córdoba contra o Talheres, que foi empate. O gol do Talheres foi em completo impedimento, mas não tinha VAR na fase de grupos daquele ano. Tivesse, provavelmente, o gol seria anulado. O Flamengo deveria vencer aquele jogo. Depois, com o Dorival, venceu os outros jogos e foi campeão, ganhando todas as partidas. Então o time não se mobiliza muitas vezes. É uma questão física que é apontada como razão pela qual o time cai muito de rendimento. É um negócio muito mal explicado. O Arrascaeta, ontem eu apurei que foi o jogo que ele mais correu na temporada, e tem muita gente que, até dentro do clube, que acredita que ele perdeu aquele gol no começo do jogo, logo depois de abrir o placar, porque chegou sem perna na jogada, mas ao mesmo tempo foi o jogo que ele mais correu. Eu tenho dúvida se ele chegou sem perna ou se ele foi, digamos assim, caprichoso ao extremo, para dizer o mínimo, tentando uma bolinha colocada quando era um lance para definir, chutando com a meia altura ali, com força, com intensidade bastante para colocar a bola no gol, como no gol que ele marcou, né? A questão do técnico muito jovem ainda, vivendo novas experiências e um pouco soberbo em alguns momentos, a ponto de uma coletiva depois de uma vitória dizer para que não ouça os analistas do YouTube, coisa do gênero, né? Eu acho até que ele não quis generalizar, mas de certa forma acabou fazendo isso. Como assim não ouço? Aí tem a frase que para mim diz tudo: eu sei o que eu estou fazendo. Se ele sabe o que está fazendo, imagina se não soubesse, né? Então tem várias questões ali. Um elenco montado por uma outra gestão, e agora tem uma gestão nova, que pensa futebol de outra forma, enfim. Mas eu acho que são questões que são perfeitamente contornáveis, desde que as pessoas que estão no comando tenham capacidade para isso, né? E além de discursar, de falar, de criticar, saibam trabalhar. Eu estou falando do presidente do clube, que contratou um profissional. Esse profissional está lá, cabe a ele resolver, e ao presidente ser atento e capaz de cobrar, já que quando fazia parte da gestão anterior, mas era crítico do departamento de futebol, inúmeras vezes ele se manifestou contra algumas atitudes que eram tomadas, e tinha até razão muitas vezes. Agora é hora dele resolver. A gente sabe que o torcedor do Flamengo deve estar bravo com a chance de ficar fora das próximas fases da Libertadores, então ele, claro, tem o direito de criticar e de tentar encontrar culpados pro atual momento do time na competição. E se você gosta de conteúdos de treta e polêmicas envolvendo o mundo do futebol, eu te convido a se inscrever aqui no canal. A Arrascaeta, do futebol de internet pode até ser foda, mas o futebol que vocês estão apresentando dentro de campo é mais foda ainda, negativamente. Mas eu acho que isso é questão de postura de um elenco num clube muito... que paparica demais aos jogadores, onde a cobrança às vezes não é na medida que deveria ser, tanto que isso já aconteceu com todos os outros técnicos. Com o Tite ano passado também foi assim. Então não é só o Felipe Luiz, ele tem a sua parcela de responsabilidade, mas com o Tite, que é muito experiente, foi assim também, né? Aí o outro argumento que apresenta diz que o time envelheceu. Não é verdade. O elenco do Flamengo, se você pegar, tirando o Danilo e o Alexandre, né, agora recentemente contratados, o Flamengo contratou vários jogadores, todos na faixa dos 25, 26 anos, 24 anos. Nas últimas 2, 3 temporadas foi assim, né? E se foi esse o argumento, o time do Flamengo, que foi até Santiago del Esteiro fazer esse papelão, ele tinha uma média de idade de 28 anos e meio aproximadamente. A Inter de Milão tinha uma média de idade de 30 anos. O cara que fez o gol que salvou a Inter, nessa heróica, justíssima classificação, diga-se de passagem, tem 37 anos. O meio-campo da Inter, dois jogadores, tem mais de 30 anos. O goleiro tem 36, mais que o dobro da idade do Lamine Yamal, que é o craque do Barcelona. Então não é só a idade, é postura. Uma outra questão que vai além do tatiquense, que é postura em campo, que é determinação, que é não desistir, não aceitar o resultado. E o Flamengo do Felipe Luiz, aí tem muito dele, é capaz de, no último minuto dos acréscimos, precisando de um gol, ficar girando bola no campo de defesa, no meio campo, trocando passe, esperando o espaço se apresentar. Quando ali não aparecer, quando não vai aparecer espaço àquela altura, você vai ter que abrir na marra, seja com chute de média distância, uma bola enfiada, um cruzamento, enfim, mas isso não acontece. Então tem várias questões aí, né? E acho que principalmente postura.
uma característica que o Palmeiras tem já há muito tempo, que é, mesmo jogando mal, e não são poucas as vezes que isso acontece, o time vai lá para vencer, o time busca a vitória, ele tem um objetivo claro e ele vai atrás desse objetivo independentemente do nível da atuação que consiga apresentar. O Flamengo há muito tempo não tem isso. E o Arrascaeta respondeu Mauro César dizendo que, abre aspas, atletismo é outro esporte. Se eu posto uma foto, acabo com essa teoria. Futebol de internet é F. Parece meio que ameaçando o jornalista, né, com essa postagem. Mas apesar da vitória por 1-0 contra o Bahia, inclusive com o gol do Arrascaeta, o time agora tem uma tarefa difícil pela frente, enfrentar a LDU. E você lembra da LDU alguns anos atrás? Será que a história vai se repetir? O confronto contra a LDU será pela 5ª rodada da Libertadores. Em 2019, também pela 5ª rodada da Libertadores, o confronto também foi contra a LDU, ano em que o Flamengo se sagrou campeão do torneio, fazendo a final histórica contra o River Plate. E em 2019, a classificação também foi no sufoco, com os 3 primeiros times todos empatados, conseguindo passar de fase no saldo de gols. Então, para os supersticiosos e torcedores mais apaixonados de plantão, essa pode ser a esperança de mais uma grande conquista. E você, o que acha disso? Apesar de toda a fase negativa que o Flamengo tá passando na Libertadores e toda a treta envolvendo seus jogadores, ainda tem chance do Flamengo ser campeão da Libertadores? Deixa aqui sua opinião, se inscreve no canal e eu te espero no próximo vídeo e tchau!